Olá, alunos e alunas, Direito Constitucional 1. Vamos dar hoje continuidade ao nosso conteúdo, trabalhando os crimes do Presidente da República ou a responsabilidade do Presidente da República, que se encontra nos artigos 85 e 86 do texto constitucional. Vamos começar pelos crimes comuns que se encontram no artigo 86 do texto constitucional. O presidente da República responde não apenas por crimes de responsabilidade, mas também por crime comum, crimes ligados à prática da função pública de presidente da República. Tanto é que o parágrafo 4º do artigo 86 estabelece que o presidente da República não responde por atos estranhos ao exercício do mandato. Então, enquanto ele for presidente da República, ele não responde por atos estranhos ao exercício do mandato. Ele vai responder apenas por crimes e atos praticados que tenham relação com o exercício do seu mandato presidencial. No caso de crime comum, ou seja, crimes que não tenham essa feição política, é preciso que 2/3 dos deputados federais aceitem que haja a continuidade do procedimento que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É o que diz o caput do artigo 86 do texto constitucional. Ele fica suspenso de suas funções se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, no caso dos crimes comuns. E aí ele fica afastado de suas funções por 180 dias, como estabelece o parágrafo 2º do artigo 86. O presidente da República somente pode ser preso quando vier sentença penal condenatória. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 86. Passados os 180 dias, se o Supremo Tribunal Federal não tiver finalizado o julgamento de crime comum, o presidente da República retorna às suas funções presidenciais. Quanto ao crime de responsabilidade, são aqueles crimes que diretamente encontram respaldo na Constituição, encontram tipificação na Constituição, e são crimes que possuem natureza política. Esses crimes de responsabilidade, portanto, eles apresentam uma natureza política. O processo transcorre nas casas legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e o processo, chamado de processo de impeachment ou de impedimento, tem natureza jurídica e política. Afinal, a Constituição fala de crime de responsabilidade. Também o artigo 86 estabelece que, para que haja o início do processo por crime de responsabilidade, é preciso que a Câmara dos Deputados aprove o processo por 2/3 dos seus membros. Uma vez que o processo, então, vai ter continuidade, ele segue ao Senado Federal e aí, por 2/3, os senadores irão julgar se vão continuar o procedimento ou se o procedimento será arquivado. Se o Senado Federal, por 2/3 dos seus membros, entende que é o caso de continuar o processo, a partir desse momento o presidente da República se retira da função por um prazo de até 180 dias. O julgamento vai se dar no Senado Federal, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí o presidente da República somente pode ser considerado culpado se houver o voto de 2/3 dos senadores, condenando o presidente da República por crime de responsabilidade. E aí a sanção ela vem estabelecida no artigo 52, parágrafo único do texto constitucional. Diz ele:
Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Ou seja, a condenação vai significar a perda do mandato mais a inabilitação por 8 anos de qualquer função pública, a impossibilidade de exercer qualquer função pública por 8 anos. Os crimes de responsabilidade vêm expressos no artigo 85 do texto constitucional e na legislação infraconstitucional que regulamentou esse dispositivo, que é uma lei de 1950, recepcionada pelo texto constitucional. Então é isso, pessoal, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!